Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre autorresponsabilidade. O termo já é bem autoexplicativo, mas nada mais é quando a gente entende que tudo que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. E com isso eu queria te fazer uma pergunta. Você costuma culpar os outros sobre as situações que acontecem na sua vida? Respondeu sim para essa pergunta, eu queria te dizer que você não tem praticado a autorresponsabilidade. Ao longo da nossa vida, a gente vai entendendo que culpar os outros pelos nossos erros e por inúmeras situações que podem vir a acontecer na nossa vida é muito mais fácil, porque assim a gente se isenta da responsabilidade de melhorar, de consertar os nossos erros. Pode ser uma grande armadilha criada pelo próprio ego. É muito comum no nosso dia a dia nós depositarmos as nossas responsabilidades sobre os outros. Por exemplo, quando a gente fala que a gente se atrasou por culpa do trânsito. Quando a gente fala que a gente entrou em dividido ou brigou com alguém por causa da outra pessoa. E cada vez mais nós vamos nos moldando para depositar os nossos fardos nas outras pessoas. Como se nós não tivéssemos responsabilidade e nem maturidade suficiente para arcarmos com as nossas decisões, com as nossas escolhas. A longo prazo, isso é muito nocivo porque deixamos de ser os protagonistas da nossa própria vida para sermos apenas os coadjuvantes. Pelo princípio da autorresponsabilidade, da física quântica, da lei da atração e até mesmo pelo Ho'oponopono, tudo que acontece na nossa vida é de nossa responsabilidade. E quando eu digo tudo, engloba acontecimentos ruins e acontecimentos bons. Fazemos isso através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas palavras. Nós já falamos aqui um pouquinho do poder do nosso pensamento e como ele pode ser um imã para tudo que acontece na nossa vida. Mas para mim, existem certas situações e acontecimentos que podem ser levados como exceções. Mas apesar disso, quando a gente pratica a autorresponsabilidade, entendemos que nós que criamos a nossa realidade. Com ela, nós somos capazes de entender que podemos sim mudar a nossa vida e nós somos a fonte dessa mudança. E com tudo isso que eu acabei de falar, eu queria que você se questionasse. Se eu, e apenas eu sou responsável pelas coisas que acontecem na minha vida, isso me conforta ou isso me assusta? Quando assumimos o papel de protagonista, nós entendemos que podemos mudar a nossa vida e também podemos enxergar de uma maneira diferente acontecimentos que a gente intitula como ruim, por exemplo. Então, com a autorresponsabilidade, a gente tira um peso muito grande nas nossas costas, porque a gente entende que se a gente quer mudar uma situação, a gente pode mudar. E eu não tô falando aqui que vai ser fácil. Na maioria das vezes é muito difícil porque vai de encontro com quebras de padrões, de crenças. O primeiro passo para a gente começar a praticar a autorresponsabilidade é entendermos que somos a fonte da mudança que a gente quer ver. Então, para uma coisa mudar por fora, a gente tem que mudar por dentro. Ou seja, a gente tem que mudar o jeito que a gente enxerga aquela determinada situação. Por exemplo, vamos supor que a sua relação com algum parente seu, com a sua irmã, com o seu irmão é muito difícil. Que essa pessoa tem uma personalidade muito forte e que a convivência de vocês é muito difícil. E você pensa que não tem como você mudar aquela situação, porque não tem como você controlar as ações da sua irmã, mas através disso a gente pode olhar pelo outro lado da moeda. É muito mais fácil a gente mudar do que a gente esperar uma mudança do outro. Então, entender que somos responsáveis apenas pelos nossos sentimentos, pelas nossas ações, já é um passo a mais em direção à autorresponsabilidade. Eu e a Má sempre falamos isso nos nossos vídeos, que nós somos responsáveis pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Pra mim, isso é muito mais fácil. Isso me ajuda a entender muita coisa e me ajuda a desapegar de muitas situações. Então, pra gente fechar o raciocínio, é muito importante a gente dizer que se a responsabilidade de tudo que acontece na nossa vida é exclusivamente nossa, a possibilidade e o controle para mudarmos a nossa realidade também é exclusivamente nossa. Isso é muito encorajador e traz um senso de empoderamento, porque deixamos de culpar terceiros pelos acontecimentos da nossa vida e assumimos as rédeas. Tudo na nossa vida tem o ônus e tem o bônus. E quando a gente pratica a autorresponsabilidade, a gente aprende a aceitar e abraçar essa dualidade. E no fundo, essa dualidade reflete em como a nossa vida sempre vai ser baseada no bom e no ruim, dependendo de como a gente olha uma determinada situação. Então, quando nós estamos insatisfeitos
com alguma coisa, o que nós devemos fazer? Parar, analisar e refletir qual que é a nossa parcela de responsabilidade dentro daquele contexto. E quando a gente entende isso, assumimos o papel de protagonista na nossa vida.